Fala pessoal, beleza? Começando segunda temporada do Fat Food Show. Então, se liga aí, roda a vinheta. Bom, e o meu convidado, amigo muito querido do meu coração, Fábio Macóis. E aí, mano? Beleza. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Você é louco, uma figura raríssima, vocês vão conhecer ao longo da entrevista. Uma figura, digamos que única. Não conheço ninguém, mano, minimamente parecido com você. Tipo original, né? Original. Autêntico. Bom, mas vamos ao assunto, que a galera não tem muita Claro. paciência, não. Antes, só agradecer aos nossos queridos patrocinadores. Fat Food Show é um oferecimento 24 Print Embalagens e creme americano. E também estamos inaugurando hoje um patrocínio novo. Além da Seara Food Solutions, que está com a gente já há um tempo, nós temos também, claro, o Expresso Delivery, solução muito importante para o seu delivery. Aplicativo bem completo. Se quiser saber mais, eu vou deixar nos stories do Fat Food Show lá no Instagram, para você saber todas as funcionalidades que o Expresso tem. E nós, além da Fornoflex, nós estamos inaugurando hoje um cara que leva no sobrenome essa marca fantástica, que vocês vão saber ao longo do programa. Eu tenho orgulho de ter ajudado um pouquinho na criação da Macóis Pickles Factory, o melhor picles do nosso rolê. O picles para quem não gosta de picles, certo? Exatamente, é o nosso slogan. Mas vamos começar lá do comecinho rapidão. Para quem não conhece o Fábio, como que você apaixonou por burger? Eu falo para todo mundo, você viajou pra cacete e tal, mas como que começou o rolê do burger? Então, assim, eu costumo dizer que, assim, a primeira impressão que eu tive de burger, assim, foi quando meu pai me levou pela primeira vez para comer hambúrguer no centro da cidade. Até eu falo que eu nunca me esqueço, foram 2 x-saladas e 2 coquinhas KS. Você lembra do lugar, não? Algum lugar ali na região da Rua Direita ali, Ah, porque tá. eu me lembro que Lanchonetezinha. lanchonete, aquela coisa, né, assim, alface pra caramba. O nosso famoso, carinhosamente apelidado de podrão, né? Exato. Foi tipo hambúrguer fininho. Eu me lembro exatamente. Mas assim, na região do centro ali da Rua Direita, né? E aquilo ali ficou, tipo, marcado, né? Aí depois, né, que nem assim, vieram outros lugares, assim, que nem o... Eu me lembro aí, já foi no Center Norte, tinha um lugar que chamava Texas Burger, que foi com a minha tia. Esse e eu nem também conheci, foi bem antigão, né? Antigão. Jack in the Box aqui. McDonald's, lógico. Quem não esquece, Sim. é a primeira vez que foi no McDonald's, isso daí é... Porque Mac... Mac é Mac. É Mac, não tem como, sou fã, né? E, assim, acho que foram, né? E depois, com o tempo, né? Assim, eu ia nos lugares, assim, com os meus pais, ou... E né? apaixonou no E burger. apaixonei, fiquei... E, assim, aí quando eu tive a oportunidade, né? Porque... eu tomei uma carreira no mercado fonográfico, né? Tinha banda, tinha gravadora, e isso me proporcionou... Você era batera, né? Isso, eu era baterista de uma banda de rockabilly que chamava Crazy Legs. E essa banda me proporcionou um monte de viagem, né? Que, assim, aí, que nem essa coisa do hambúrguer já estava na minha cabeça, né? Então, nada mais justo do que você procurar hambúrguer no berço dele, que é na América, né? Então, assim... Foi pra onde você mais viajou? Exato. Foi, assim, para os Estados Unidos foi o lugar que eu mais viajei, e depois para a Europa, né? Mas na Europa, essa coisa da cultura de burger, assim, tem, mas não é, lógico, que nem onde nasceu, tipo, o negócio e, enfim. Não Mas compara, a cultura na Europa de burger não tem nada a ver com os Estados Unidos. assim, já comi lá. Tem um lugar que me impressionou bastante que chamava The Burgermeister, que era em Berlim, né? Foi o único que eu falei, meu... Legal. Nossa, USA, né? Mas... O restante? Não. Né? Mas assim... Mas lá fora já você começou, mas você estava lá como músico e começou a comer burger porque você gostava, obviamente. Exato. Não era tipo, vou comer para experimentar, para estudar, parada. Não, era porque você gostava. Tinha, assim, a menor ideia. Isso daí era o quê? 2000, aliás, nem 2000, assim, a primeira vez que eu fui foi em 97, né? Aí passei um período e tal. Não entrega a idade, não entrega. Eu já tinha 20 e poucos anos, né? E assim, eu fui para Memphis, né? Que, assim, eu gosto de rock and roll dos anos 50, de Elvis, né? Então, aí, nada assim, melhor do que ir para lá. E assim, até, né, nas outras viagens, eu fui num monte de hamburgueria super clássica, super, assim, que tem 100 anos de idade, só que eu não me dei conta, né? Assim, para mim, era um lugar que os meus amigos locais
me levavam, assim como para eles, como eles não se interessam por isso, se interessam por música, eles sabem que é um local clássico, que não sei o quê, mas não tem o peso que tem pra gente. Que nem, sei lá, fui no Lois Lunch, fui no Dyers em Memphis, aquele da gordura lá, que tem não sei quantos anos. Gordura milenar. Enfim, entre outros, né, que nem o lar do Juicy Lucy lá, o Matt's Bar, enfim. Em vários lugares Para eles não significava absolutamente nada. Não, mas eu só fui me ligar também lá para 2012, foi quando eu comecei a pesquisar no YouTube, no Google sobre hambúrguer e tal, a comprar livro, essa coisa. Eu falei, Nesse período você nem, tipo, comeu lá como se fosse uma hamburgueria qualquer. Exato, que assim, os meus, vamos comer hambúrguer, vamos, depois de um show, antes de um show, ou, assim, sei lá, você tá na estrada. E calhou, deu em vários lugares, assim, que depois eu li. Vários lugares picas, me dá um x-salada. E tipo assim, ou eu de repente nem comi o carro-chefe deles, né? Que assim, o porquê eles ficaram famosos. Era tipo um hambúrguer. Não sabia. Aí depois vendo, eu falei, putz, eu fui nesse lugar, eu fui nesse. Então assim, eu falo que eu devia ter aproveitado muito mais, mas eu não sabia, né? Faz parte. Exato. Faz parte. Bom, aí apaixonou pelo burger. Exato. Né? E aí quando que você começou a trabalhar com hambúrguer oficialmente? Então, né, por gostar muito de hambúrguer, eu fazia anotações num caderninho assim, tal lugar eu fui, eu comi isso daqui, para, sei lá, um dia eu voltar. Né? Eu nunca fui muito de aquela coisa de internet, aquela coisa, então eu gosto de escrever. Papel e caneta. Papel e caneta. Então, é um menino dos anos 50. Isso daí me serviu, né? Que assim, eu me lembro que um dia eu fui numa hamburgueria na Rua Augusta, fui eu com a minha esposa, eu falei, poxa, eu já estava pensando em mudar de área, né? Porque o mercado fonográfico, por causa de download legal, na época Napster, SoulSeek, esses programas de download já estava, sabe, fazendo com que a venda de CD, essa coisa não rolasse mais, já de não tava vinil. Direito autoral direito, tava uma merda, Exatamente. né? Então eu falei, preciso trocar. Então, puta, o que eu gosto? O que eu me interesso? Falei, pô, hambúrguer. Aí eu fui lá, falei, um dia eu vou ter uma hamburgueria. Ficou isso na cabeça. Era um lugarzinho pequenininho e tal, era uma sobreloja. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu pensei também uma época em ter um bar de cerveja artesanal. Mas era um sobreloja que você fazia só delivery? Não, você atendia lá? Não, assim, tipo, atendia lá. Você, tipo, subia escada nessa hamburgueria. E eu gostei porque era pequenininha, era enxuto, né? E eu falei, puta, que da hora. Era fácil de rodar de cara. Peguei e falei assim, é isso que eu queria. Se eu for ter uma hamburgueria, eu quero que seja assim. Aí, logo depois disso ficou, eu e um primo, a gente ia abrir um bar de cerveja artesanal, mas acabou não rolando, porque quando a gente alugou o ponto, o dono do ponto morreu. Eu já te contei isso? Não, essa eu não sabia. Não sabia? Não, essa então, não. era lá na Granja Viana, aí o cara morreu. Aí a gente falou, putz, esse lugar é zicado, né? Então a gente falou assim, acho que foi um livramento. Deixa quieto. Aí eu voltei para pesquisa com mais afinco, assim, para os hambúrgueres e tal, e comecei a fazer eventos, né? Assim, por estar assim, pesquisando sobre cerveja e tal, na época a cerveja tipo artesanal, a coisa do food truck deu um puta boom, e muita gente ia com os food trucks ou com barraquinha fazer hambúrguer nas cervejarias. Na época era evento, né? Exato. Tinha as feirinhas gastronômicas e tal. E eu comecei a fazer hambúrguer na cervejaria de um cara que, tipo, era assim, amigo meu, do Rodolfo, né? Chamava na rua, putz, era em Santo Amaro ali, ali perto eu achei que era aqui em Perdizes. ali perto da Adolfo Pinheiro. Eu tô antecipando a história, né? Tem em Perdizes, não tem? Então, aí mais um ano tem em Perdizes, né? Tá. Aí depois veio o Empório Biru, que era na Zona Norte, na Avenida Conceição. Fazia, né? tipo, esses aí ainda era eventinho, na porta. Evento na porta. Então eu punha a barraquinha lá, churrasqueira. Até assim, a decisão para eu fazer na churrasqueira foi quando eu fui tocar na barbearia de um amigo meu e tinha um chefe, o Diego Belda, estava fazendo hambúrguer naquela churrasqueira de tambor. Aí eu vi, fiquei, né? Eu achei da hora, eu falei, vai ser na churrasqueira, porque eu não tinha grana para ter um uma negócio chapa, que eu acho que eu nunca te grana. perguntei, mesmo a gente trocando ideia praticamente todo dia, eu nunca te perguntei isso, porque nos Estados Unidos é chapa, né? Predominantemente. Assim, chapa, broiler é muito difícil. Quando a churrasqueira é American Barbecue, não é burger. Quando os caras, assim, churrasco americano é hambúrguer, né? Mas digo assim, para vender as redes que você visitou e tudo, a maioria é chapa. Eu pelo menos eu não lembro de ter visto. Assim, acho que eu vi a única vez que eu vi alguém vender hambúrguer na churrasqueira lá, foi em 2007, eu estava em Green Bay, no Wisconsin, fui tocar lá,
e era uma reserva indígena, tipo, o lugar e um cassino dentro. Você fala umas cidades que eu não tenho a menor ideia. Eu acho que ninguém que vai assistir sabe onde é, mas tá bom. E no Walmart tinha uma família fazendo, acho que tipo, caridade. Lá eles estavam vendendo os hambúrgueres e, sei lá, a renda ia pra igreja. Isso aqui. E eu comi e falei, putz, o gosto disso daqui é diferente. E também nesse evento aí da barbearia, eu falei, pô, dá pra fazer, o gosto é, sei lá, alguma coisa mexeu comigo. Então, como eu não tinha grana pra ter chapa, equipamento, food truck, não sei o quê. Pra ligar, a estrutura uma Exato. merda. Eu comecei da maneira que deu. R$300, duas mesinhas que eu tinha em casa, uma toalhinha bonitinha, umas coisinhas, churrasqueira de tambor. E aí a gente foi rodando as cervejarias até que veio a oportunidade de se instalar em Perdizes, que a princípio ia ser só um rolê itinerante. A gente ia lá para fazer um dia... O evento que ele fazia, porque era uma loja de discos. Loja de disco. Né? Então, assim, aí a gente ficou um dia, ali falou, volta, outro, aí dali... Lá já tinha tipo uma churrasqueira lá do espaço, não era? Do espaço era tipo um quiosque. Aí ele pegou e falou, vocês não querem se instalar em definitivo aqui, meio que fazer a hamburgueria de vocês aqui? Tinha tudo a ver com você, né? Exatamente. Disco, show, cerveja artesanal. Então tinha um terraço que era muito bacana e enchia sempre. Era muito, muito legal. E ali louco. foi... mas assim, uma coisa é que a gente nunca parou de fazer evento. Mesmo estando com ponto fixo, mesmo fazendo lá, você fazia uns outros eventos. Tipo, aí a gente fazia, sei lá, como eu, assim, por estar no ramo da música, eu tinha muito contato com produtora de show. Então, sei lá, de heavy metal, de punk, de... Ia rolar um som, alguma coisa, os caras te sei lá, chamavam. ia ter um festival de banda de metal da Europa, sei lá. A gente ia. Esquenta do Lollapalooza, a gente ia. Mas nesse período a sua banda de rockabilly já estava... Extinta. Tá. Assim, morreu em 2013. Tá. Né? Eu ainda tocava, aí eu assim, entrei para uma outra banda. Morreu só a banda, os integrantes não? A banda, eles estão vivos, são meus amigos, eu gosto deles, né? Tipo, desejo saúde. Né? E fui tocar com um outro amigo que tocava country, né? O Rodrigo Haddad, nessa época eu estava tocando com ele, né? Então eu ainda meio... e o Kid Vinil, né? Que eu toquei anos e anos e anos com o Kid Vinil, para quem não conhece, foi um artista do rock and roll dos anos 80 que teve alguns hits, né? Das cidades que você falou e das pessoas que você citou, o único que o pessoal conhece é o Kid Vinil. O Kid Vinil. Enfim, coisas de nichos, de subculturas, né? Mas aí, assim, Perdizes era a nossa base, a gente ficava lá quarta a domingo, né? E aquela coisa de show, discotecagem, só vinil. à noite também? À noite, das 5 da tarde até as 10 da noite, porque tinha problema com vizinhos, né? E música, não sei o que, a galera falando como era aberto. Eu acho que o barulho da música ele nem atrapalhava tanto, o que atrapalhava mais era o falatório da galera. Sei. E a galera já tomava uma, começava aí a falar mais alto. fazia escândalo, tal, não sei o quê. Aí depois na rua, enfim, porque sim. eles saíam, a gente expulsava, eles ficavam na porta. Muita gente sempre dá merda, esse é o problema. Exato. Muita gente sempre, ou é muito barulho, ou dá umas tretas, a galera começa a beber, né? Dá Com umas certeza. Só teve uma, acredito. É mesmo? A galera era mais tranquila. Era mais tranquila, os caras, tipo, na porque é paz, uma vibe boa. mais tranquila mesmo. Exato. Disco, tal, não sei o quê. Não é cerveja de quantidade, cerveja artesanal. Não, tinha de quantidade. Tinha também? Não, tinha. Os caras bebiam que nem uns porcos. Assim, Bom, aí de Perdizes você abriu a loja física no Brooklyn, certo? Isso, então, eu cansei dessa coisa de, sei lá, eu achei que, assim, na época, o lugar não era tão... Pô, vou criar uma rotina pra mim. Assim, era uma coisa mais informal. Então, assim, você sentava... Não que eu tô desfazendo do meu começo, não é isso, assim, Não, mas claro. galera sentava, sei lá, tinha aqueles carretéis de madeira, assim, um monte de cadeirinha de praia em volta, o balcão, não sei o quê. Se chovia, zoava tudo, porque a vibe era estar no quintal, no rooftop, ou laje, né? Então, a vibe era essa. Eu falei, eu preciso... Como que é o nome chique de laje? Rooftop, né? Aí, tipo... Em casa eu vou chamar agora só de rooftop. Rooftop, Não né? tenho mais laje. Assim, foi abolido esse termo, laje. Aí, assim, eu falei, porra, né, uma coisa mais família, tipo, galera sentar, não tomar chuva, não ficar, sei lá, de repente uns bêbados chatos, tipo, causando, assim. Queria uma parada mais estruturada. Mas, tipo, de boa, abrir almoço. E, assim, quando eu acho que eu tô insatisfeito, eu vazo. Aí eu falei pro, então, sócio na época, eu falei assim, eu vou dar um tempo, eu vou dar uma estudada, eu vou ver o que eu vou fazer. Fica com tudo, cara, fica com ponto, fica, beleza, tá tudo certo. Tipo, tranquilo. Não é por isso que eu ia arrumar uma briga. Aí, Brooklyn. Montou aí a lojinha lá. Tinha uma amiga que tinha um restaurante, ela vendeu o restaurante, ela falou assim, você tá parado aí, você não tá afim de montar com a sua marca, tal, na época, McCoy's Burger Stand, né? Peguei e falei, pô, legal. Aí a gente foi para o Brooklyn, né? Isso daí foi
Eu lembro que a gente pegou o ponto em fevereiro de 2018, a gente inaugurou, lógico, obras, né? Então, e obras, o cara promete uma coisa. A melhor parte da vida do hamburguero é fazer obra. E aí ele falou assim, não, porque assim, a gente queria aproveitar, aliás, minto, a gente não pegou em fevereiro, a gente pegou em abril. O cara pegou e falou assim, não, em julho vocês já estão com ela aberta, sossegado. Eu faço em um mês e meio, vocês vão aproveitar até a carência, vocês vão ganhar dinheiro. Abrimos dia 11 de agosto. Sim, sempre, de lei. Pagamos é a melhor coisa, né? Não é? Tô mentindo? A galera tá assistindo, sabe. Não esquenta com isso, não. Aí foi isso. Não precisa nem explicar. Né? Aí entramos no Brooklyn. Tá. Beleza. Então, agosto iniciou as operações, pau no gato. Dia 11. Quando começou a dar errado? Eu adoro essa história. Essa história, né? É a Clássica, melhor a galera dá risada pra caramba. Ele vai vir aqui também. Ele vai vir. Vai legal. vir aqui. Aí eu conto essa história pra ele. Da hora. Mas assim, então, tava tudo muito bem, tudo tava vendendo bem, a galera, né? Assim, tipo os vizinhos, porque ia assim, atingir justamente aquele público que eu queria. Família, família levando os filhos, que nem meu pai me levou um dia para comer hambúrguer, aquela coisa. O restaurante estava lotando todo dia. Bom, peraí, antes de continuar com o episódio, vamos fazer uma pizzinha Seara pra gente? Bora? Aí, ó. Falei que era rapidinho? Se liga só. Ó. Continua assistindo o episódio aí, ó. Qualidade vai te surpreender. Uma região legal, né? Um poder aquisitivo melhor. Da hora. Dá pra vender qualidade. Exato. E assim, parrija, que era tudo que eu queria, né? Eu fazia as coisas do jeito que eu queria, né? Então não tinha... Né? Não era volume, correria? Não, era tranquilo. Era cozinhar do jeito que você gostava. Exato, que nem assim, eu falei, ó, hoje eu vou fazer assim, eu me programei para assim, para vender 60 hambúrgueres. Era isso daí, legal. Aí eu sei que, até eu tava tipo, olhando isso no Facebook ontem, o recesso, chegou dezembro, as festas, dia 22 de dezembro, fechamos, volto dia 2 de janeiro. Sim. No que a gente voltou dia 2 de janeiro, acho que assim, houveram algumas tipo, falhas estruturais na reforma, enfim, alguns fatores, a loja despencou, ela caiu. Né? Ela caiu mesmo, a laje cedeu. Né? Aí quando eu entrei Era assim... aquele estuque antigo? Estuque antigo, era gesso, aí tinha... Aquele aramada, né? Exato, tipo tela de galinheiro, né? Aí tinha essa parada do estuque, as madeiras, aí então, a trepidação da coifa. Mas o gênio lá que fez lá, só que não foi o cara que reformou. Né? Foi um gênio antes, ele colocou o ar-condicionado escorado numas vigas com cupim, aí tudo veio para baixo. Que da hora. Né? E assim, deu uma puta treta lá com o proprietário, aquela coisa, e de quem é a responsabilidade? Eu vacilei, eu devia ter pegado a foto para mostrar pra galera, depois eu vou mandar a foto, coloca na edição pra mim a foto no cantinho, eu acabo muito engraçado, porque parece mesmo cena de guerra, a hamburgueria dele caiu o teto assim, ó. Parece que minha hamburgueria era na Síria. Parece que tinha caído uma bomba assim, ó, a laje despencada no meio, é sensacional. E assim, lógico, né? Ficou aquela coisa, assim, por mais que a gente tentou abafar, não tem jeito. não tem jeito. A galera ficou sabendo, porque viu um monte de entulho sair, uma parte de... Aí né? já, tipo, diminui o público, a galera já diminuiu não vai 90%. Falou assim, caiu. podia ser uma igreja. Se a igreja tivesse caído, eu acho que nem Jesus voltava lá. Falei assim, né? Eu falei assim, vai cair na minha cabeça? Porra, não vou, né? E aí que meus problemas começaram, né? Porque, assim, não vendia nada. Que eu falo, né? A única coisa que não estragava naquela hamburgueria era o picles, porque é uma conserva. Então aí o pão estragava, a carne zoava, enfim, porque não vendia. Tinha semana que eu assim, aí vendi um pouquinho no iFood, no Uber Eats, tal, porque a galera não precisava vir lá e correr, assim, não que ia correr nenhum risco, porque foi reformado, tá, mas é que fica, né, a parada é embaçada. A confiança. Aí depois, em abril, né, assim, já tá fudido, aí vem né, aí abriu Pérez, assim, 50 metros da hambúrguer, aí a fila dos caras chegava na porta, assim, né. E assim, lógico, eu fiz um monte de cagada com marketing, com coisa, né. A melhor né. história é o Fábio falando que ele tava na hamburgueria dele, assim, no balcão, né. Exato. No balcão, não tinha uma alma na hamburgueria. Aí a fila da outra hamburgueria na porta, dá uma coisa assim, escorreu a lagriminha, né? Assim, escorreu tipo uma lagriminha. A fila do cara ficava na porta da sua, os caras compravam água na sua pra guardar esperar, assim, tipo na fila do Pérez. Mas assim, beleza, assim, eu também fiz um monte de... para não chorar. É lógico, mas assim, tem essa coisa
né, que caiu, você perdeu a confiança, aí você fica broxado, você acaba assim fazendo alguns erros, é uma sucessão de que nem você não investir em marketing, em coisas, e assim, daí Sim. é para pior, mas assim, o tempo A passou. culpa não é do concorrente, eu acho. Não, de forma alguma. Aliás, eu ouso dizer que qualquer hamburgueria que estivesse no lugar da McCoy, se abrisse o Pérez naquele período, Ia se fuder. o Pérez ia ter engolido, porque veio, certeza. explodiu com a ideia nova, Lógico. uma parada diferentona, E é um puta mérito pegou deles, na assim. hype e já era. Assim como eu tinha um concorrente lá que fechou primeiro que eu, inclusive, que ele abriu uma semana antes da gente só porque soube que a gente ia abrir, entendeu? E ele Não aguentou. não aguentou e ele fechou antes. Só que uma coisa interessante, quando Tá. foi outubro ou novembro, a loja começou a subir o movimento de novo. Lógico, não foi que eu estava vendendo Sim. 200 Mas foi uma hambúrgueres. recuperadinha. Uma recuperadinha. Aí, assim, para não deteriorar ainda mais a relação com a minha sócia, que lógico, fica abalado, né? Porque Sim, sim. meu pai falava uma coisa, onde tem muito dinheiro ou pouco, dá merda. Então, né? Sempre. Vamos vender, beleza. Aí a gente vendeu, assim, tipo a loja e problema... E aí eu lembro que você ficou um período sem fazer burger. Fiquei 4 meses sem fazer hambúrguer. Ficou um período até que você ficou ruim, ficou meio tristão, depressão. Exato. Eu lembro desse período. E Exato. aí você arriscou, antecipando um pouquinho a história, você arriscou fazer burger na casa da sua mãe. Isso, fiz um delivery lá no Anália Franco. No Anália Aí Franco. você imagina, Perdizes, Brooklyn, Anália Franco. Nada a ver. Nada Nem a o ver. público, zero. Porque meu Começar do público zero. estava em Perdizes. A galera não ia pro Brooklyn. Eu construí uma galera assim, lá no Brooklyn, mas ela, lógico que não iria No Anália Franco. pro Anália Franco. Então, se você começa tudo de novo, você está descapitalizado, você está desmotivado, você até no começo você fica, né? Mas aí você vê que um dia foi legal, outro dia foi legal, um dia Depois foi dá uma mega, caída. depois caiu. Aí eu falei, não vou ficar acendendo vela para mal defunto, não. Sim. Eu lembro que nesse período, logo quando a Trato começou, a gente conversava muito. Período que não vendia nada. Exato. Fundo de casa já dava aquela tristeza. E aí entra o Picles. Aí a gente começa a falar de Picles. Exato. Né? Que assim, o que aconteceu com o Picles, né? Desde que eu comecei a estudar hambúrguer, eu vi que o Picles é uma coisa muito importante, né? Em qualquer sanduíche, né? Que tem essa raiz, tipo norte-americana. Não é só enfeite, só para falar, não, porque os caras Aqui era, sempre foi, né? Sim, porque não tinha um produto, eu acho que era adequado ao burger, ou ao pastrame, ou ao American Barbecue, enfim, ao que a necessidade Não real. acompanhava, né? Então não ornava. Então assim, era um picles feito de qualquer jeito, ou azedo, ou salgado. Então eu falei, não, eu vou fazer um picles bacana para os meus burgers, do jeito que eu comi nos Estados Unidos, a partir de uma marca que eu conheci lá e que eu me inspirei, que é uma marca de Detroit, que é da década de 20, inclusive. E beleza. Da hora. E assim, sempre fiz para os meus hambúrgueres, né? Só que até então eu achava que era um picles assim, bom, era gostosinho, mas que... Você mesmo não achava sensacional? Não. Como a gente achava? Eu achava um picles legal. Aí quando vocês passaram a provar, aí é 500 gramas, 1 quilinho e tal, aí a coisa, né? Começou a andar. Ela foi andando, mas assim, que nem... foi logo depois que o delivery se encerrou, que durou também uns 2 meses, só você chegou aí lá. Viu que não ia rolar. E aí falou, né, galera, por que você não vende o picles? Eu falei, puta, vendeu o picles, né? Aí o resto é história, né? Essa é a história. Aí, rapidamente, a gente conta a história do seu primeiro grande cliente, entre aspas, né? Um impulsionador de marcas, digamos assim. Com certeza. Que é o seu Renato Veras, ele fez isso com várias marcas. E aí a nossa fantástica reunião, né? Exato, que você marcou uma reunião, Sem né? você saber. Sem eu saber, com o Renato. Aí a gente foi lá no Big Kahuna, a gente comeu 2 hambúrgueres e 2 coquinhas. Eu e o Fábio tava quebrado de grana. Não, a gente tinha R$60 era o capital para comer esses 2 hambúrgueres. Pra pagar a Zona Azul. E as cocas, né? É. Aí, beleza, a gente Não, foi lá... Pra quem não sabe, Renato Veras e Bicarruna está Jardins, né? Ele é Jardins? Jardins. Jardins. Então, assim, uma coquinha, que é aquela garrafinha de vidro menor, que é 220 ml, isso aqui, sei lá, devia ser uns R$9, 8, por aí. Mas Não a gente é barato tinha. lá. Se fosse 5, a gente não tinha. O burguinho mais barato, sei lá, deve estar uns 35, 40 conto, o burguinho mais barato. E aí a gente marcou a fatídica reunião com um burger e uma coca. Rachou meio burger, ficou bicando a coquinha a reunião inteira. E aí, né, a gente deu a amostra e tal, ele sumiu, ele foi pra cozinha e tal. Aí depois, eis que
acho que foi uma semana depois, ele me liga e fala assim, Uhum. Fábio, eu quero 16 quilos de picles. Aí eu falei, putz, e agora, né? Como que eu vou fazer esses 16 quilos de picles? A receitinha é de 1 quilo, 2? Não, eu fazia de 2, né? Uhum. Quando era minha hamburgueria, eu fazia 6, mas fazia 2, aí no dia seguinte, ou no mesmo dia, fazia mais 2. Aí eu fiz, né? 8 vezes de 2, 8 paneladas lá. Mas Aí só pra galera procurar entender o drama balde. disso, pra fazer 2 quilos demora quanto tempo? Uma receita que você fazia no Ó, fogãozinho de casa. assim, bem tranquilinho, que nem você vai Porque picar. a galera acha que é salsicha, né? É rápido. Não, você vai lavar, aí você vai cortar do formato que você quer, aí tem um processo que eu faço que ele demora 3 horas, aí depois você vai ferver o brine, que é mais, depende do fogão, que nem, tipo pouquinho, uns 20 minutinhos, aí você põe, aí você espera mais, mas assim, 4 horas e meia você faz. Pra fazer 2 quilinhos. Exato. Então você virava à noite, lembra que a gente trocava ideia? Virava à noite Virava à noite só pra fazendo. atender Renato Veras. E, Bom, mas daí pra frente, Renato Veras é história e ele começou, impulsionou. Um pediu, outro pediu, outro começou a Exato. pedir, outro começou a pedir. acho que o segundo foi o Thiago Aham. Smart. Que também ajudou muito, né? Pra caramba, assim, até que foi o dia mais, assim, acho que foi o dia mais horrível da minha vida, né, porque eu tava com meu pai no hospital, que meu pai tinha caído e tal, e assim, eu lembro que ele postou e meu celular virou do avesso, né, sempre que o João do Creme Americano, nosso amigo, postava, também, uma vez eu falei pro João, não posta mais, cara, porque eu não tô dando, toda vez que você posta, tem muito pedido, cara, então não dá, eu não tava Dava conta. conseguindo atender. Uhum. E aí você começou devagarzinho, começar a se estruturar um pouco melhor, Exato. até que entra nosso amigo pequeno, Aquiles Aquiles, Razegala. que entrou para impulsionar a parada de fato. Né? Exato, ele era um cliente, virou amigo, né? E a gente sempre, eu ia lá entregar, a gente ficava batendo papo sobre as coisas. Um dia eu falei que queria fazer um outro business, aí até a gente falou a respeito disso, era uma fase de transição para você também, Sim. né? E eu falei, não, eu não preciso fazer outro business, eu preciso de alguém Me ajudar a aqui, impulsionar esse. porque esse tem futuro e eu não posso morrer na praia. Estou fazendo sucesso, só que se eu continuar sozinho, ninguém constrói nada sozinho, Não. de grande porte. Eu quero ir para outro E nível. não é a sua também, né, Fabião? Você é um cozinheiro, Não, você é exato. detalhista. Exato. Talvez na sua mão você impediu o bagulho de crescer porque você é chato igual eu. Exatamente. Para mim, assim, o que funciona é a parte das receitas, a parte artística do conceito, que nem essa coisa da arte toda. Para mim, o que tudo a funciona ver com a é marca. fazer isso daí. Agora, falou em falar com fornecedor, falar com distribuidor, aí os caras têm um idioma deles que eu não entendo. Falou, os caras B2B, do não sei o quê, eu falo, mano, puta, é grego. Não é comigo, né? Não, é árabe isso daí. dificulta. Não, aí, assim, e o Aquiles, assim, ele tem as habilidades que eu não tenho e a gente se completa. Então, assim, ele confia no produto, quando ele conheceu, ele confiou, ele confia, eu confio no trabalho dele, né? E assim, são as duas habilidades que se completam e fazem com que a coisa, né? E aí agora tomasse vocês ainda esse corpo. contrataram uma máquina de gerente, que é o Juanzinho? O Juan Lima, o cara é um monstro, Uma né? máquina. Ele é tipo, assim, eu vou falar que não é nem um braço direito, né? O cara É os dois braços. ele é os dois. O Juan, Você tem uma ideia de quanto vocês estão vendendo? Eu gosto de números falar, assim, né? porque começou com dificuldade para fazer 16 quilos. exato. Por um pedido, que era 16 quilos, ele pedia por quê? Por semana? Por semana, toda quarta-feira entregava 16. Tá, hoje você faz quanto por semana, você Assim, sabe? aproximadamente, que nem a última vez eram 6 toneladas ao mês, agora dá 1.800 quilos por semana, tá? Quase 2 desse toneladas por produto, semana. desse produto. Do Switch só? Aí tem mais o jalapeno, mais o dill que está chegando perto, né? E Caraca. a cebola, assim, como é um caso muito específico, eu não vou dizer que ela é a campeã de vendas, é um bom produto, é um ótimo produto, é bem diferente, só que é mais nichado. Para pizzaria, para American Barbecue, tem galera Tá. que usa no burger e tal, mas ela ainda é Campeã é o Switch. o sweet, depois o dill, depois o E jalapeno. tem o jalapeno. Maravilha. E aí, nesse processo agora, Burger Crew, o Picles, sociedade voando, graças a Deus. Eu Amém. vejo vocês se darem muito bem, você que sofreu com um monte de sociedade. Com certeza. Difícil ser sócio das paradas. Ter sócio não é fácil. Mas assim, tá perfeito, cara. Uhum. Porque um respeita o outro Da hora. e acredita no outro. E o mais da hora, como eu acompanho, sou seu amigo há muito tempo, e a gente está partindo para o final da entrevista, é saber que, inclusive, sua relação familiar, essas coisas caminharam muito bem. Apesar de um período que a gente compartilhou junto,
Seu pai descansou, acompanhou, viu o começo do Pix, o que é muito louco. Sua mãe ajudou muito a fazer Pix. Bastante. Que também é muito da hora. Mas é muito louco ver a relação familiar como evoluiu, né? E começa um quadro novo no nosso programa, que o Lira colocou um nome que eu não sei. E que vocês vão ver agora um quadrinho novo. Assiste aí, mano, que tem um videozinho legal primeiro. Coloca aí, Andresa, por favor. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Luigi, filho do Macó. Eu sou esposa do Fábio. E falar do Fábio é uma coisa fácil e difícil ao mesmo tempo. É difícil porque não tem como a gente resumir uma série de qualidades que ele tem em um vídeo pequenininho. E ao mesmo tempo é fácil porque é fácil a gente reconhecer a capacidade, as características boas dele, o empenho, o bom humor, a força de vontade, o companheirismo que ele sempre teve e sempre tem, não só com a gente, mas com as pessoas que estão sempre ao redor dele. O Fábio é uma pessoa muito cabeça dura, e cabeça dura no bom sentido, porque ele cisma com uma coisa, ele vai até o fim, nem que seja para quebrar a cara, mas pelo menos ele viu e tentou, assim como para as coisas que dão muito certo, Com o Pix dele. com relação ao Pix, entre outras coisas que ele fez ao longo da vida dele. Então a gente tem muito orgulho de estar nessa trajetória junto com ele, em função até de inúmeros perrengues que a gente já passou e inúmeras situações de sucesso que a gente já passou também com ele. E é um prazer enorme tê-los na nossa vida, seja como pai, seja como marido, como amigo e como meu porto seguro, como eu sempre falo pra ele. A gente te ama muito. Que da hora. A voz do seu filho vai ficar igual a sua, mano. Vai, né? Vai, ele já tem uma voz grossa, muito legal, mano. Parabéns. Obrigado. Eu fico muito feliz porque eu sei de todas as dificuldades que você passou, a gente compartilhou muita coisa. E ver a sua família orgulhosa do que você conquistou é maravilhoso. Pega um papelzinho pro Macóis pra mim, por favor. E aí também eu não podia só fazer você chorar, é fazer você rir também, porque tem um outro videozinho pra você rir um pouco. E aí você já sabe de quem é a trairagem. Quando você ver o vídeo, você vai saber quem foi o traíra. Assiste aí. Começou a bagaceira, meu velho. É o quadro do Lira. É muito traíra, né? É dos arquivos confidenciais dele, né? O Lira tem arquivos confidenciais. Inclusive, se você quiser saber tudo que tem nos arquivos confidenciais do Lira, nós vamos vender esses arquivos. Até o final do ano, a gente vai vender esses arquivos. Meu amigo, muito obrigado. Eu que Feliz agradeço. de partilhar da história com você, de poder falar um pouquinho do Picles. Feliz em saber que os produtos estão indo para pizza também. Parte do nosso público agora, por conta da Fornoflex, tem apoiado demais o projeto. Que também você que quiser montar, dono de hambúrguer e quiser montar uma pizzaria, você consegue fazer bem pequenininho, um projeto bem enxuto. O Fornoflex pode te ajudar aí a construir essa história junto dentro da pizza também. Está passando um helicóptero agora. E para que você não escute o helicóptero, eu sei que você já escutou, a gente pausou um pouquinho. Mas seguindo, o Fornoflex também dá essa possibilidade sensacional. Então eu tô feliz que o Picles também está entrando aí nas pizzarias. E a Fornoflex tem grande parte de culpa da gente ter entrado nas pizzarias. Na pizza, assim, com vários tipo, testes lá dentro da exato, fábrica. agradeço imensamente ao Rony, ao Léo, tipo, a galera que deu essa força. que abriu essas portas pra Da gente. hora. Obrigado, feliz. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Seara, que também tem apoiado bastante, tanto o Burger Crew também, né? Tem Exato. ajudado a gente a conseguir fazer as coisas. E a 24 Print, o Creme Americano, que compraram a nossa ideia. Eu vou deixar nos stories duas coisas bem legais para vocês lá no Instagram. Vai ter cupom da Macóis. Nós vamos ver um desconto bem legal para novos clientes. Você que ainda não conhece, vai ter a oportunidade. E eu quero deixar nos stories também, então você corre lá para acompanhar um monte de funcionalidades novas que o Expresso Delivery preparou para vocês. Fechou? Meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Tamo junto. Assiste tudo que eu sei que vocês vão gostar. E além de fazer isso, você tem que ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Manda pro amigo, tem um aviãozinho? Tem? Então manda pros amigos para eles acompanharem também. Não esquece de curtir e principalmente também se inscrever no nosso canal. Fechou? Até a próxima. Valeu. Fui!